E aí, galera do Soccer JC, hoje neste vídeo desenhado eu vou contar a história de um dos maiores e melhores times do mundo e de seu país, o FC Barcelona. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like, deixou? Então vamos lá. Tudo começou há muito, mas muito tempo atrás, em 1899, quando um suíço chamado Hans Gamper publicou no jornal que queria fazer um time de futebol e levar o esporte à cidade de Barcelona, que era uma cidade grande, mas não tinha um time próprio. Então ele se juntou com 11 pessoas e pronto, tinha um time. E já em 1902 ganharam a Copa Macaia, que mais tarde viria a ser o Campeonato da Catalunha. A Catalunha é uma região da Espanha e quase um país. Tem um próprio idioma, mas não é independente. E a cidade de Barcelona fica bem aí nessa região. Aí, já em 1908, o Barça estava quase falindo. Daí o Hans Gamper, aquele que criou o time, se tornou o presidente do clube e livrou eles. Só que tinha um problema. O clube estava crescendo muito, mas não tinha o principal, um estádio. Aí eles começaram a jogar no Camp de la Indústria, que só cabiam 6.000 pessoas, e abriu em 1909. Mas o Barça também não tinha um escudo próprio. Até 1910 eles usavam esse escudo aí, que era o brasão da cidade de Barcelona. Então fizeram um concurso para decidir o escudo. E foi aí que escolheram esse escudo, que é bem parecido com o que é usado hoje. Naquele estádio, a galera do Barça recebeu o nome de Culés. Mas da onde veio este nome? No estádio tinha espaço para muita pouca gente e todas as partidas lotavam. Aí então os torcedores sentavam nos muros. Aí quem passava viu um monte de gente com a bunda para a rua. Daí o nome em catalão, cul, significa bunda. E foi em 1910 que ganharam seu primeiro título nacional, a Copa do Rei. Mas naquela época o Barcelona era só mais um time de futebol. E o seu maior rival era ele, o Espanyol, que estava sempre disputando o campeonato catalão com o Barça. Então, o time foi se tornando gigante. Aí, aquele estádiozinho de 6.000 lugares não servia mais. Então, em 1922, eles mudaram o estádio para o Les Corts, que tinha lugar para 30.000 torcedores. E depois aumentaram mais ainda. Só que em 1925 estava acontecendo uma ditadura na Espanha e a torcida do time, que apoiava a independência da Catalunha, vaiaram o hino nacional espanhol. Então o ditador mandou fechar o estádio por 6 meses e obrigaram o Hans Gamper a sair da presidência. Então isso passou e voltaram a ganhar títulos. E isso foi a primeira edição da La Liga, em 1928. Só que como o governo estava fazendo muita coisa ruim, sua população só falava de política e meio que esqueceram o futebol. Então tudo do time foi pro beleléu. E então começou uma guerra civil na Espanha. Olha só, em 1936 a população elegeu um cara para presidente. E o exército não gostou muito disso. E eles foram lá e fizeram uma rebelião contra o governo. Foi assim que tinha os militares que não gostavam das reformas, que eram liderados por um general chamado Francisco Franco. Então, tava um caos, gente morrendo para todo lado. Ainda por cima, os alemães e os italianos apoiavam Franco. E a União Soviética apoiava os republicanos, tá ligado? Então a Itália decidiu bombardear a cidade de Barcelona.
matando 1.300 pessoas e ferindo mais de 2.000. Então, nessa bagunça, nessa bagunça toda, os militares acabaram matando o Josep Sunyol, que era o presidente do Barcelona. E cara, antes da guerra, o Barcelona tinha mais de 20.000 torcedores. E depois de tudo isso, sabe quantos sobraram? Menos de 3.000. Infelizmente, quem ganhou foi o Franco. Então ele proibiu a bandeira da Catalunha e proibiu as pessoas de usarem qualquer nome que não fosse em espanhol. Que ditador louco! Porque na Catalunha se usa o catalão. Então, naquela época, mudaram o nome de Futebol Clube Barcelona, que era em inglês, e mudaram para Clube de Futebol Barcelona. Aí virou de FC para CF, tudo ao contrário. Mas beleza, depois eles voltaram a ganhar títulos e, cara, eles destruíram. Em 9 anos eles ganharam 5 vezes a La Liga e em 1950 assinaram um contrato com um cara chamado Kubala, que é até hoje um dos maiores artilheiros do time. Em 1952, ganhou incríveis 5 títulos: a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol, a Copa Eva Duarte, a Copa Latina, a Copa Martini Rossi. Aí pronto, o Barça se tornou o maior time da Espanha. Aí mudaram de estádio de novo. Em 1957, foram para o Camp Nou, que era uma capacidade de mais ou menos 90.000 torcedores. Mano, uma evolução e tanto. E uma coisa triste, o Barcelona ficou 14 anos sem ganhar a La Liga. Então, na década de 60, quem dominou foi o Real Madrid. Aí pronto, o Franco saiu e mudaram o nome para Futebol Clube Barcelona. E foi em 1973 que a lenda Johan Cruyff foi para o Barcelona. Mas o que o time queria era a Champions League. Então, esse foi a história do Barcelona, né? Eles foram ganhar a Champions League só em 1980 ou 1990, nessas décadas. Agora vamos só umas curiosidades do Barcelona. Vamos lá. Nome: Futebol Clube Barcelona. Torcedores: culés. Rivais: Real Madrid, Atlético Bilbao e o Espanhol e o Atlético de Madrid. O estádio: Camp Nou. Capacidade: 99.789. Presidente: Josep Maria Bartolomeu. Treinador: Quique Setién. Patrocinador: Rakuten. Material esportivo: Nike. Jogador mais velho: Walter Wild. Nasceu em 1872. Se tivesse vivo, estaria com 148 anos. Jogador mais novo: Ansunami, da Guiné-Bissau, que tem 18 anos e nasceu em 2002. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e eu vou deixar o link do vídeo original aqui embaixo. Então, tchau, fui, adeus, Brasil!